Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje vamos fazer uma homenagem aqui a Robert Hübner, jogador alemão que se despediu hoje aos 76 anos de idade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, então, sobre essa figura importantíssima aqui da história do xadrez, né? Ele já estava lutando com uma doença aí já há alguns anos, mas vamos falar um pouquinho da história dele aqui. Ele foi 4 vezes jogador do torneio de candidatos. A gente tem partidas históricas aqui, uma foto belíssima dele jogando contra Tigran Petrosyan, campeão mundial. Ele também foi estudioso, né, do xadrez. Ele era um escritor, fazia parte da equipe da Chessbase Magazine, então isso daí também é histórico, né? Aqui uma foto com Garry Kasparov também na foto. Então, muito bacana, a gente tem partidas, tem um match muito famoso, vou mostrar aqui algumas partidas no match contra o Smyslov, que foi decidido inclusive na roleta do cassino. Nós vamos mostrar isso daí, contar essa história também, tá bom? Partida aqui contra o Garry Kasparov, nós vamos ver, partida belíssima. Então é isso, galera, uma homenagem aqui ao jogador Hübner, que se despede aqui contra Vladimir Hort. Ele chegou a ser terceiro do mundo, tá, galera? Ele chegou a ser o número 3 do mundo em 1981, apenas atrás de Karpov e Korchnoi, tá? Então, ele era um grande jogador aí, Robert Hübner, que se despede agora no dia 5 de janeiro, tá bom? Vamos dar uma olhada então aqui em algumas das partidas, começando nesse match. O Smyslov contra o Hübner. Em uma das partidas, o Smyslov foi o primeiro a conseguir a vitória, tá? Mas o interessante é que nesse match eles empataram quase todas as partidas e a gente vai ver. E eles acabaram decidindo o vencedor na roleta, cara. Eles foram pro cassino, tanto que a gente teve esse episódio recente. Na final agora, Magnus Carlsen contra Nepo. Não sei se alguém prestou atenção que quando o Carlsen fez aquela proposta para o Nepo, vamos dividir o título? O Nepo brincou, ou então a gente pode ir para um cassino, né? Então ele fez uma referência aqui ao Hübner, né? A esse match histórico entre o Hübner e o Smyslov, que após 14 rodadas o match continuava empatado. E de fato eles foram para um cassino, essa foi a regra, foi assim que decidiu o vencedor, tá? E acabou sendo o Smyslov. Aqui o Smyslov é um grande jogador, né? Olha o que ele me faz aqui nessa posição aqui, ó, bispo por G6. Um lance espetacular, essa partida é linda. O Hübner, cara, tá aqui a primeira derrota que ele vai sofrer aqui, primeira e única nesse match. E ele tenta defender aqui com dama em A8, primeiro aqui com cheque. No entanto, dama C6 teria sido melhor, porque controla também a casa de G6, e isso seria importante aqui. Por exemplo, se dama C6, rei G1 e bispo G8 aqui, aqui defendendo a casa de H7, não dá para fazer um tático do tipo bispo por H7, seguido de cavalo G6, por exemplo, porque a dama está cuidando da casa de G6, mas em A8 acontece exatamente isso. Ele defende em G8, bispo por H7, torre por H7, mas o cavalo tem essa entrada aqui em G6, e isso aqui acaba sendo decisivo, porque agora dama D7, que bela combinação, né? Aqui torre F7 foi jogado. Notem que rei por G6, dama G4 é mate. Um mate no meio do tabuleiro, que loucura, né? Que loucura. É mate direto, dama G4, rei por G6, dama G4. É mate direto. O bispo tá tirando essa casa, né? Aqui, vou mostrar para vocês para ficar claro, né? Que bacana, né? Que ataque feroz aqui. Por isso torre F7 seguiu na partida. Mas aqui tivemos torre toma, bispo toma e cavalo por bispo. Recupera material com pressão para cima desse bispo. Esse peão também está caindo, a dama chegou para proteger, cai o peão de A7, e aqui a dama não pode tomar o cavalo por conta dos ataques descobertos aqui, né? Se dama por cavalo, bispo H6, seguido de torre por dama. Cara, partida bonita demais. O Hübner vai se defendendo do jeito que pode, mas o Smyslov acaba conseguindo aqui simplificar a posição para um final com 2 peões a mais, que é completamente vencedor. Apesar desse peão passado assustador, né? Aqui ele liquida a partida porque ele dá essa patada de elefante. Ele vence aqui, tá caindo esse peão também, né? Então aqui teria que cobrir de dama. Eu acho que dá para ganhar cobrindo, subindo a torre, né? Deixa eu excluir aqui o lance, colocar uma possível continuação. Cara, torre F8 deve ganhar, mas se você quiser o lance da preguiça aqui, você captura primeiro esse peão. E aqui você dá mate, né? Você vai acabar dando mate. Então, não é nem o da preguiça, é forte mesmo o lance. É o mais forte, acho, né? Mais forte do que torre.
do que torre cobre. É o mais forte de todos. Meus amigos, bela partida, né? Aqui a gente teve, portanto, a vitória do Smyslov, que jogou de uma maneira impecável, 2 lances brilhantes. E o Hübner não ficou atrás, porque na outra partida que eles jogaram, alguns empates depois, a gente tem aqui o Hübner jogando essa abertura inglesa. E essa partida também ela é bem bonita, galera, bem bonita, que é altíssimo nível, né? A gente tá falando aqui do match do torneio de candidatos, tá? Quartas de final, se eu não me engano, deixa eu confirmar essa informação. Quartas de final do torneio de candidatos do ano de 1983, ok? Tá? Então, era assim que eles decidiam, eram tipo chaves, né? Quando chegava nessa parte. Não era igual ao torneio de hoje em dia, que é um candidato que jogam 8 jogadores e o vencedor do torneio, o sistema suíço. Não, aqui rolavam esses matches, quarta de final e tal. Era outro esquema, né? Não era o duplo round robin. Acho que aqui é duplo round robin, né? O torneio de candidatos. Aqui não, aqui era nesse sistema aí de chaves, de finais, semifinal, oitava de final, quarta de final, semifinal, final. Aqui vemos um bom ataque, olha só. O Hübner vai dobrando aqui as torres, coloca a pressão para cima do cavalo e vai para esse bonito lance cavalo por H5, lei de Davi Leandro, né? Tirando proveito aqui da cravada do peão, e por isso a partida seguiu com o cavalo de C por D5, as torres agora se encarando, uma confusão total. Cavalo por F6 foi jogado, cavalo toma e aqui H5 expondo o rei do Smyslov. Temos agora as trocas aqui das torres, torre por C2, mas primeiro H por G6 com cheque, e depois de F por G6, bispo por torre foi jogado. E aqui dama em H3 vem para o contra-ataque, D5... Temos aqui o lance torre em F8, bispo D1. Bispo D1 é um lance esperto, galera. A gente vai ver o que esse lance faz. Esse lance vai ganhar o jogo aqui. Não parece, mas esse lance tem uma armadilha aqui por trás que a gente já vai ver. Vai dar certinho, ó. O cavalo manobra, a dama vem para E4. A dama tá atacando o peão, é verdade. Cavalo em F6 foi jogado atacando a dama captura o peão. E aqui cavalo por D5, também captura um peão. Mas brancas jogam e ganham. E bispo D1 foi o lance que permitiu isso. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance que ganha, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Opa! Era tudo que o Hübner queria aqui, né? Essa oportunidade de ganhar a dama. A dama ficou presa aqui, não há nenhuma casa para a dama. Então, bela ideia aqui do bispo D1, seguido da dama aqui dando suporte, né? E a dama aqui ficou presa. Essas foram as únicas vitórias do match entre eles. E eu vou mostrar mais uma partida agora do Hübner contra o Kasparov, mas aqui a gente teve o Hübner jogou mais preciso do que o Smyslov, e a gente tem aqui essa situação, ó, onde a gente teve um equilíbrio, né, no final das contas aqui, o resultado foi equilibrado, 7 pontos para cada jogador aqui nesse quarta de final do Candidato de 83, e a gente vê então aqui inclusive aqui no chess.com, né, que conta essa história. E tem uma fotinho aí nessa ilustração da roleta e tudo mais. Porque acabou o match, eles de fato foram para um cassino. E giraram a roleta. E o Smyslov ganhou, tá? Então foi uma quarta de final do torneio de candidatos que foi decidida num cassino, galera. Que loucura, né? Onde que foi esse torneio? Deixa eu ver se tem aqui o local aqui do torneio. Las Palmas, não, esse aqui tá falando pau, isso aqui é outra coisa, Viena, foi em Viena na Áustria, então eles foram lá para um cassino não é Viena, é Velden, será que Velden é Viena? Olha aí, Rafa, tá manjando muito, não sei, não deve ser, enfim, meus amigos, seja lá onde for, o match foi decidido no cassino. Agora é o seguinte, para finalizar aqui o vídeo, finalizar a nossa homenagem aqui ao Hübner, nós vamos mostrar aqui essa partida que ocorreu entre Robert Hübner e Garry Kasparov no ano de, vamos ver aqui, acho que foi 1992, Dortmund, na Alemanha. Hübner, o então melhor jogador da Alemanha. Bora dar uma olhada então, a partida começa com peão dama, Garry responde com cavalo em F6, C4, G6 foi jogado G3, temos os bispos nas longas diagonais, roque coloca o rei em segurança e aqui cavalo C3, Hübner está sem pressa de fazer o roque. D6 foi jogado, cavalo vem para F3, cavalo BD7 e agora sim o rei fica em segurança e o Kasparov vai para a sua defesa índia do rei, aí solta o E5, especialidade do velho Kaspa.
Temos aqui o lance E4, C6 foi jogado H3, dama vem para B6, ataca o peão central, ataca o peão de B2, e aqui C5, que belo lance, exclama, C5 exclama, porque ataca a dama e ataca o defensor do peão central. E quando o D por C5 foi jogado, esse peão agora foi capturado, bela sequência do Hübner. Cavalo em E5, cavalo em E8, cavalo em A4, ataca a dama e o peão. Dama vem para casa de A6 e aqui bispo G5 foi jogado. A dama continua protegendo o cavalo e existe a ameaça agora de bispo em E7, a torre vai ficar presa. B5 foi jogado, Kasparov ataca de qualquer maneira. O cavalo volta para C3. Ô Rafa, não era melhor jogar um bispo E7? Aqui a torre tá presa. Mas não vale a pena você entregar tanto material assim, né, pela torre. 2 peças pela torre não vale a pena. Por isso, cavalo C3 foi jogado, o cavalo vem para casa de C7 e aqui bispo em E7, ataca a torre, ataca o peão. Torre vem para casa de 8, bispo fica aqui em D6, protegendo o peão central, que está atacado 3 vezes e só tem 2 defesas. E aqui cavalo em E6 foi jogado pelo Garry Kasparov, porque não dá tempo de capturar o peão, o cavalo está atacado. Por isso, cavalo em E6 e agora o peão está suficientemente bem protegido e a partida segue com o lance A4. B4 foi jogado, cavalo manobra para casa de E2, dama em A5 dá suporte para o peão de C5, dá mobilidade para a dama que estava mal colocada, dá a casa de A6, má colocada, dá a casa de A6 para o bispo, cavalo D2 foi jogado, o bispo vem para casa de A6, F4 vai para esse ataque na ala do rei, C4 jogado pelo Kasparov contra jogo na ala da dama, rei H2 deixa o rei um pouco mais seguro, torre de A em D8 e dama C2, pressão no peão de C4, cavalo chega em B6 para proteger o peão e aqui torre de F em D1, melhorando a posição da torre. Bispo em F8 combate o poderoso bispo que está aí na casa de D6 e agora cavalo em F3, trazendo mais uma proteção para a casa de D6. C3, Garry Kasparov vai avançando e agora confusão total. Porque aqui se você pensar em capturar o peão, tá vindo B3, olha que loucura essa combinação aqui do Garry, né? E aqui ele está tentando desviar a defesa do cavalo. E é muito difícil você se manter nessa posição, porque agora o cavalo ganharia a casa de C4. E aqui, por exemplo, poderia seguir dessa maneira, onde as pretas ganham muito material, vão ganhar a partida. Por isso, que lance do Kasparov C3, hein? Mas o Hübner responde à altura. Cavalo de D4, o melhor lance da posição, galera. Que loucura, saindo da mira do bispo. E agora atacando o peão de C6, cavalo por D4 foi jogado, cavalo por D4 pressão no peão de C6, C por B2 ataca a torre, dama por B2 captura o peão, cavalo C4 ataca a dama e ataca o bispo, e aqui dama B3 foi jogado e dama B6, o melhor lance da posição aqui pelo Garry Kasparov. Ô Rafa, por que ele não tomou aqui esse bispo? Tá vindo cavalo por C6, é importante proteger o peão de C6. Por isso, dama B6 foi jogado. E agora A5 ataca a dama. Que é isso? Que lance maluco é esse? Se cavalo por A5, poderia seguir, por exemplo, com torre por A5, perdão, seguido de cavalo por C6 ou até mesmo dama em A4. Tem várias boas continuações para as brancas. Por isso, Kasparov segue com dama B7. Galera, que partida é essa? E agora temos trocas. Bispo em F8, rei por F8 e aqui E6. Opa! E aqui tentando escancarar aí a defesa do rei. Que lance é esse, Rafa? Não é só tomar o peão? O problema é que tá vindo cavalo por E6 aqui. E essa torre ficou sobrecarregada, defendendo a casa de E6 e defendendo a companheira aqui na casa de D8. Por isso C5, meus amigos, atacando aqui o cavalo e agora um lance de tirar o chapéu aqui, E5 atacando a dama, olha a confusão, o cavalo tá atacado, mas a dama tá atacada, Kasparov passa a dama para casa de C7 e o cavalo ganha suporte agora para poder vir para casa de C6, mas primeiro o peão toma atacando a torre, que confusão, dama por F7 foi jogado e o cavalo vem para casa de C6, a torre tá atacada, e elas se encaram e saem aqui do tabuleiro, torre toma, e aqui o Garry Kasparov vai para o melhor lance da posição, cavalo por E5, que lance bacana, né? Atacando a dama que está em defesa, e se a dama capturar o cavalo volta, por isso não dá tempo de ninguém capturar esse cavalo, tá caindo a dama. Por isso o bispo D5 foi jogado aqui pelo Hübner, e agora tá atacando a dama, e tá atacando aqui o cavalo, será que o Kasparov errou? Meus amigos, Garry Kasparov tira aqui da cachola, tira da cartola o lance bispo C4, meus amigos. Um lance de assustar, né? O Kasparov
Cara, você tá nesse pra entender, você tá jogando aqui no lance 36 e a barrinha tá falando que você tá bem aqui contra o... Olha o nível desse Kasparov, cara. Só pra gente entender o nível do Hübner, né? Cara, o cara me manda um bispo C4 aqui, um lance espetacular. A partida segue com o lance dama C2. Notem que bispo por dama não funciona. Bispo toma, mas tá vindo aqui o cavalo por C6, né? E as pretas têm aqui esses peões passados que são muito perigosos. O peão de A5 tá caindo e uma torre muito ativa chegando. As pretas estão ganhas. Por isso, dama C2, o único lance da posição, meus amigos. Você fala, puxa, e agora? A partida segue com cavalo G4. Aqui o Garry Kasparov errou. Não sei como estava a questão do tempo, mas aqui ele errou. Vamos olhar as possibilidades. O que o Garry Kasparov podia ter jogado? Será que bispo toma era bom? Na verdade não, porque tá vindo dama por C5 com cheque, seguido de cavalo por E5, atacando a dama, atacando o bispo, com uma posição vencedora para as brancas. Então, será que não dava para jogar cavalo por C6? Esse sim seria bom. Cavalo por C6 seria bom, mas não é um lance fácil de você jogar. O ponto todo é que esse bispo por dama tá vindo torre aqui com cheque e as pretas têm uma boa posição. Por isso o melhor seria jogar dama por C4 atacando a dama e atacando o cavalo. Mas aqui um lance como dama em F6 segura a posição. E dá pra lutar ainda. Apesar de que tá caindo em C5, dama em E7 atacaria a dama, né? Poderia seguir dessa maneira. Talvez um pouquinho melhor para as brancas se achasse o lance dama C1, tá? Mas fora isso a gente poderia ter uma posição equilibrada. Portanto, meus amigos, Garry Kasparov tinha que ter jogado esse lance, mas joga esse lance cavalo G4. Tudo bem, abrindo aqui a possibilidade desse ataque aqui em E2. O Kasparov não dá um ponto sem nó, mas a continuação é boa. Porque H por G4 foi jogado, torre em E2 com cheque, dama por E2 pelo Hübner, mantendo a dama atacada. Bispo por E2, bispo por F7 e aqui bispo por torre. Esse foi o cálculo do Kasparov. Ele vai jogar esse final com um peão a menos. No entanto, o Kasparov tinha calculado lá na frente, porque agora ele dispara o peão passado. E talvez ele vai recuperar algum material. Mas Robert Hübner segue com cavalo por peão, criando mais um peão passado. B2 dispara, bispo A2 forçado, bispo D3 não funciona, hein, galera? Por conta de C4 aqui vai ter problemas, os peões vão disparando. Então o bispo em A2 foi jogado, bispo E2, aqui controla o salto do cavalo. E aqui rei G2, o rei vai tentar encostar, bispo D3 prepara para promover, rei F3, rei E7, os reis vão chegando. Quando o rei encosta, o Kasparov fala, é agora ou nunca. Promove aqui para a dama, pelo menos uma peça ele leva embora. E esse final aqui é muito bonito, porque a partida segue com cavalo B5. Aqui o Hübner tem um peão a mais. Cara, vocês entenderam o que são 48 lances extremamente, né, bem fundamentados para você conseguir estar um peão a mais contra o Kasparov. Isso aqui é gigante, né? A partida segue com rei D7, A6 dispara o peão, rei C6 e aqui a bonita finalização do Robert Hübner com o bonito lance aqui F5, meus amigos. E nesse lance difícil, né? E nessa posição, Garry Kasparov faz as contas. E abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, meus amigos. Partida histórica aqui do Hübner, com certeza. E o ponto todo é o seguinte, vamos colocar uma possível continuação. Você tem que parar esse peão. O peão passado dos dois lados não vai dar para segurar, né? Então você tem que capturar esse peão. Poderia seguir com peão toma, e você fala, poxa, Rafa, mas qual é a vantagem? Aqui bispo toma. O ponto todo é que o bispo ele cai numa posição de duplo de cavalo, porque agora a sequência é forçante, A7. O rei tem que impedir a promoção do peão, teria que jogar aqui o rei, mas aí teria cavalo aqui dando duplo. Mesmo assim, o final não é fácil, mas o Garry Kasparov respeitou, claro, o Hübner, porque aqui o que vai acontecer? O rei e o cavalo vão parar esse peão, vão conseguir capturar e depois vai ganhar. Esse peão não consegue ir a lugar nenhum, né? E depois as brancas vão ganhar. Então, por exemplo, aqui rei B6... enfim, aqui tem várias maneiras de jogar isso. Como vocês podem ver, não é tão simples assim, né? Mas vamos ver uma possibilidade aqui. Cavalo D6, talvez, tentando parar o peão. Rei C6, poderia manter o cavalo poderia jogar aqui para cima já desse peão e tentar promover, né? Tem várias possibilidades aqui. Cavalo em F6, o rei D6 tenta encostar. Aqui não dá para dar um duplo, não? O rei D5 dá para tomar aqui, ganha esse final, né? Então, para vocês verem que é difícil ainda, né? Tem que, aqui rei E4 única, rei F4 empata. Então, assim, claro que deve ter outras maneiras mais simples de ganhar, né?
Mas aqui rei F5 única, claro, rei G6 única, claro, você tem que ir o mais rápido possível. E aqui rei por H6, rei G8, mas como não é um peão da torre, ganha, né? E rei na sexta horizontal na frente do peão ganha sempre. Então você pode jogar um rei G6 ou pode só disparar o peão mesmo. Aqui G5, rei G8, G6, rei G6 aqui única. G6 empata, hein? Porque aqui você vai afogar, né? Então rei na frente do peão agora sim vai ganhar. Rei H8, rei F7. E se rei F8, rei H7, né? Então você ganhou a posição e aí acabou, né? Estende o tapete vermelho e vai ganhar aqui a partida. Bela vitória de Robert Hübner contra Garry Kasparov. Fez uma boa precisão, acredito, hein? Vamos ver, mais de 90 eu acho. Uns 92, acho, vamos ver. Deu tilt aqui, vamos recarregar a página. Eu já sei que quando acontece isso é só recarregar e ele vem na hora. Aí você clica nessa setinha, pronto. 95,1% de precisão, para cima de 92,1%. Cara, ele teve que fazer 7 lances excelentes, 21 foram os melhores. É no detalhe, né, para ganhar do Kasparov. O problema do Kasparov foi o lance cavalo ali, o lance cavalo G4, né? Mas a partir dali o Hübner foi consistente para castigar o velho Kaspa, que na época não era o velho Kaspa, aqui estava numa excelente fase aí de Garry Kasparov, né? Tá bom, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, fica a nossa homenagem, aqui a gente se despede, portanto, desse grande jogador da história do xadrez, Robert Hübner. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!